Hello everybody, how are you doing? That is Ellison here. Hoje eu quero falar com você sobre o 1% que te falta para falar inglês. Fica comigo até o fim que eu vou te explicar exatamente o porquê. Antes, rapidamente, eu vou te pedir para deixar um like nesse vídeo, isso aí ajuda muito o canal a crescer, agora que estamos com um canal novo. E compartilhe também esse vídeo aí com algum amigo, com alguma amiga que está estudando inglês, quem sabe num grupo de inglês que você participa, para que mais pessoas também consigam entender essa ideia, aplicar isso na vida delas e ficar fluentes em inglês. Muito bem, agora que você já deixou o seu like no vídeo, without further ado, let's get started. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa ideia sensacional de um livro de um cara chamado James Clear, e o nome do livro é Hábitos Atômicos. Vou deixar aqui, ó, uma fotinho desse livro. Recomendo que você leia, caso você queira melhorar os seus hábitos, caso você queira tirar hábitos ruins e trocar hábitos ruins por hábitos bons. Caso você queira entender como é que a sua mente funciona e por que você tem maus hábitos e por que você continua apertando o botãozinho do hábito ruim todo dia. Mas o que eu quero fazer é trazer uma ideia bastante interessante desse livro aqui e mostrar para vocês como é que a gente pode aplicar essa ideia dentro dos nossos estudos de inglês pra gente ficar melhor, pra gente conseguir chegar na fluência mais rápido. Bem no início do livro, capítulo 1, capítulo 2, o James coloca a seguinte ideia, e ele apresenta essa ideia num gráfico. Vou deixar esse gráfico aqui em cima para vocês também. Ele fala o seguinte: se você melhorar 1% todos os dias, no final de um ano, você vai estar 37, quase 38 vezes melhor. 1%, somente 1% todos os dias, no final de um ano vai te deixar 37 vezes melhor. Essa ideia é muito válida, principalmente por tudo que ele apresenta nesse livro, e uma das ideias principais é deixar aquilo que você quiser fazer, aquele novo hábito que você quer implementar na sua vida, deixá-lo fácil, deixá-lo claro, mas deixá-lo fácil. E não existe nada mais fácil do que melhorar 1%. Você não tem nenhum hábito bom na sua manhã e você quer implementar, quer começar a implementar hábitos bons. E aí amanhã você vai fazer o seguinte: primeira coisa que você vai acordar é tomar um copo de água. Não tem como você não tomar um copo de água. Mas ele diz o seguinte: existem pessoas que não vão conseguir tomar o copo de água. Então você precisa deixar este hábito mais fácil. Como é que você pode fazer isso? Você pode deixar um copo de água logo ao lado da sua cama, para você levantar e o copo já tá ali e é só você tomar a sua água. Quando ele fala deste 1% todos os dias, ele defende que os hábitos são como juros compostos. Você sabe, você entende juros compostos? Se você não entende juros compostos, eu te indico fortemente que você estude um pouquinho, bem pouquinho, sobre juros compostos, só para você entender como que o banco cobra dinheiro de você quando você faz um empréstimo, por exemplo, ou quando você faz lá as suas 70, 48 parcelas do carro, que no final você acaba pagando 2, quase 3 carros. Se você entender um pouquinho, estudar só um pouquinho sobre juros compostos, você vai entender por que no final de 48 parcelas você tá pagando ali 2 carros, às vezes quase 3. E se a gente trazer essa ideia do 1%, essa ideia dos juros compostos aqui pro inglês, vai acontecer uma coisa mágica que eu vou te mostrar agora, junto de uma calculadora, e você não vai acreditar. Isso aqui é uma calculadora de juros compostos, né? Coloquei no Google lá, juros compostos, e me deu algumas aí. Eu achei essa daqui, que é um pouquinho mais completa, e eu vou ensinar pra vocês, não como é que os juros compostos funcionam, mas eu vou traduzir isso aqui em palavras. Se a gente, imagina o seguinte, imagina a seguinte situação: você tem 100 palavras no inglês, é tudo que você tem hoje, é tudo que você sabe hoje, 100 palavras. Eu vou te mostrar o que acontece se você melhorar 1% todos os dias. 100 palavras é assim, sei lá, é você saber, é você estar no nível extremamente iniciante, começando agora. Provavelmente, se você nunca estudou na sua vida, você já sabe 100 palavras em inglês. Eu tenho certeza absoluta. Você sabe cat, você sabe dog, você sabe money, você sabe red, você sabe blue. Então você sabe um monte de coisas. Você provavelmente já tem 100 palavras aí. Se você, com esse conhecimento, melhorar 1% todos os dias, é isso aqui que vai acontecer. O valor presente, é claro que isso aqui é uma calculadora de cash, né? Mas a gente vai traduzir isso aqui para palavras, né? Se você tiver, então,
R$100 hoje, que no caso, aqui no nosso, que pra gente aqui, né, seria 100 palavras. Se você tem então hoje 100 palavras, e a gente vai considerar o seguinte, você vai melhorar 1% todos os dias. Então 1% ao dia. 100 palavras você tem e você vai melhorar 1% ao dia. O tempo aqui será 1 ano. Então depois de 1 ano, vamos pegar aqui, ó, são 100 palavras, 1% todos os dias. Depois de 1 ano, vamos ver quantas palavras que você vai saber, quantas palavras que você vai dominar. Saca só, você vai dominar 3.595 palavras, praticamente. Você quer entender como é que isso aqui funciona? Porque você saiu de 100 em 365 dias, você tem 3.500 palavras. Agora você deve estar pensando assim, e se eu colocar R$100 e eu ganhar 1% todo dia, eu vou ter R$3.594. É isso mesmo, mas vamos voltar para as palavras aqui, não se concentra no dinheiro, se concentra no inglês agora. Depois você estuda juros compostos e você aprende o que você pode fazer com o seu dinheiro para ganhar mais grana aí, mas vamos lá. Então é o seguinte, 3.595 palavras praticamente. Como é que se chegou nesse número? Aqui embaixo a gente tem um gráfico, eu vou tentar aumentar esse gráfico para você entender. Aí ó, o gráfico ficou bem grande. Então aqui é o primeiro dia, tá vendo? Ó, no primeiro dia, se você melhorou 1%, obviamente você vai ter uma palavra a mais no outro dia. Em um dia, então, você vai ganhar uma palavra. Só que aí o que acontece é o seguinte, a mágica dos juros compostos é essa daqui. No próximo dia, você não vai ter 102 palavras. Por quê? Porque os juros não é em cima do 100, é em cima agora do 101. Então você no segundo dia vai ter 102,1 palavra. Vamos ver se é isso mesmo? Aí só, 102,1. Parece pouco ainda? É. Só que agora, no segundo dia, não vai ser mais 1% em cima de 100 ou de 101. Agora este 1% vai ser em cima de 102. Então, conforme o tempo vai passando, no começo, isso vai aumentando devagar. Tá vendo? Depois de 10 dias, você ainda tem só 110 palavras. Então, 10 dias, 10 palavras. Até aqui tudo bem. Mas conforme o tempo vai passando, você vai perceber que este gráfico começa a se tornar exponencial. Porque os juros é sempre em cima do último valor, da última quantidade de palavras. Então, quando você tiver 200 palavras, no próximo dia, você não vai ganhar uma palavra, você vai ganhar 2. Vamos ver se a gente acha o 200 aqui, ó. O 200 está aqui. Então, a gente tem 200 palavras no dia 70. No dia 71, teoricamente, a gente vai ter que ter 202 palavras. Vamos ver se é isso que acontece? Vamos ver. 202, porque agora é 1% em cima de 200. E conforme o tempo vai passando, você vai tendo sempre mais palavras, contando a partir do dia anterior. Então, este gráfico se torna exponencial. Quanto mais palavras você tem, mais palavras você vai ganhar. Ellison, isso acontece na prática 100%? Não é exatamente assim que vai acontecer na prática. Obviamente, se você seguir uma estratégia, com certeza você consegue ser ainda melhor, porque aprender uma palavra só por dia é sacanagem, né? É sacanagem aprender uma palavra por dia só. Mas se a proposta é melhorar 1%, 2% todos os dias, isso é 100% possível. Então a ideia é que se você melhorar 1% todos os dias, isso vai ser como juros compostos. Todas aquelas conexões neurais que você vai fazendo, por exemplo, uma pessoa, eu vou começar um outro raciocínio, depois eu volto pra cá. Se uma pessoa hoje em dia lê Shakespeare com muita facilidade, essa pessoa já precisou ler muitos livros lá atrás para hoje conseguir ler Shakespeare e conseguir entender aquilo ali com uma certa facilidade, porque é um vocabulário bastante rebuscado, um negócio bem, difícil de se entender. Então você precisa ter um conhecimento prévio muito alto, muito grande, para que você consiga entender Shakespeare. A mesma coisa vai acontecer com o seu inglês. Quanto mais conhecimento prévio você tem, maiores quantidades de coisa você vai conseguir estudar com mais facilidade. Vou dar um exemplo muito simples. Hoje em dia, se você estuda aí um texto de 1 minuto, por exemplo, isso talvez te leve meia hora para você aprender todas as palavras, conseguir melhorar o seu entendimento do som. Muito parecido com as aulas que a gente faz aqui, né? A gente pega aula com Red Dead Redemption, a gente pega uma aula aí com How I Met Your Mother, Friends, a gente pega uma ceninha de 1 minuto e meio, e a gente destrincha aquela cena ali por uns 30, 40 minutos.
minutos. Então é mais demorado você ganhar vocabulário porque você ainda não tem um conhecimento prévio. Mas se você aplicar esse 1%, 2% todos os dias, o seu conhecimento prévio vai aumentando e você vai poder assistir cenas maiores. Você vai poder pegar coisas mais complexas, cenas maiores, coisas, né, mais densas, com mais vocabulário, mais palavras, mais inglês, e você vai conseguir fazer aquele estudo no mesmo tempo de 30 minutos, só que uma quantidade muito maior de palavras com uma facilidade muito maior, porque você já entende muita coisa. Deu pra entender a lógica? A lógica é essa: no começo é difícil, e aí você vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Conforme você vai fazendo consistentemente 1%, você vai conseguir aumentar a quantidade de coisas que você estuda, e você vai ter mais facilidade para estudar aquilo ali. Vai ficando mais fácil e mais prazeroso estudar inglês. E aí, depois de um ano, muito provavelmente você vai dominar aí, qual que é a quantidade? As suas 3.595 palavras aí, com uma grande facilidade. Então a minha dica final é a seguinte: se você quiser estudar inglês, em primeiro lugar, não foque em coisas mirabolantes, tá? Como a gente falou no início do vídeo, concentre-se no que é mais fácil. Mais fácil é mais fácil de você aplicar, mais fácil de você fazer. Se você pega uma coisa mirabolante, eu vou começar a estudar inglês, só que eu vou começar a estudar com uma super estratégia que eu ouvi, que você precisa estudar 2 horas e meia por dia, aí é 30 minutos de vocabulário, 30 minutos de gramática, aí é mais 30 minutos ouvindo, mais 30 minutos de blá, 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 blá. Primeiro dia você vai, pá, animadão, motivação, não sei o que lá. Aí no segundo dia você, já ficou meio cansado, 2 horas e meia todo dia. E aí depois de uma semana, quem sabe você desista porque você não deixou aquilo ali fácil. Ao invés de aumentar 1%, você quis aumentar 10%, só que esses 10% te sobrecarregou e a sua motivação foi lá pra baixo, você ficou sem energia, você ficou cansado e você desistiu. Aplique 1%, 2% que seja, mas aplique todos os dias. Estude de uma maneira fácil. Não fique enterrando a sua cara em um monte de gramática se você ainda é iniciante. Estude de uma maneira simples. Texto em inglês com a sua tradução. O que é a linha 1? A linha 1 é The Books on the Table. O que significa? O livro está sobre a mesa. É isso que você precisa saber e ponto. O que é o the? O que é o book? O que é o on the table? O que é esse on the? On the é a preposição. Foda-se. Não foque em detalhes. Foque no conjunto. O The Books on the Table é o livro está sobre a mesa. É isso que você precisa saber. Vai para a próxima frase. Termina o texto. Pronto. Consigo entender bastante coisa. Melhorou o seu 1%. Guarda o seu caderno. Vá fazer outra coisa. Amanhã você volta e estuda mais 1%. E depois de um ano, você vai estar muito foda por cento. Foque então no que é fácil. E faça isso consistentemente. E obviamente, pra gente finalizar esse vídeo, caso você queira fazer parte de uma plataforma que tá recheada de conteúdos em inglês, deste tipo de material que nós estávamos conversando aqui, com filmes, com séries, com várias coisas, com um cronograma de estudo, com técnicas de estudo, com tudo que você precisa para seguir este caminho do seu 1% todos os dias. Este carinha que você tá vendo aqui em cima é o Inglês 360, a nossa plataforma de imersão no inglês. Lá você encontra muitos tipos de materiais para todos os tipos de gosto diferente. O Inglês 360 não é só uma plataforma de inglês que você vai ficar solto lá dentro fazendo o que você quiser. Você vai ter o acompanhamento mensal. Todos os meses você vai ter 1 hora de aula com o professor que vai tirar suas dúvidas, ou então vai ter uma aula de conversação. Você decide o que você quer fazer com esta 1 hora de acompanhamento mensal que você terá com o seu professor. Então é uma plataforma de estudos cheia de conteúdo e você ainda vai ter um acompanhamento mensal, cara a cara com o professor. QR Code aqui na tela ou o primeiro link da descrição. Espero que você tenha curtido as dicas de hoje aí. Não se esquece de deixar o like, caso você não tenha deixado ainda. Compartilha este vídeo com o seu amigo, com a sua amiga que precisa saber desta regra do 1%. A gente se vê num próximo episódio e peace out.